A paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui o pastor Denival Silva, e o tema do vídeo hoje é oração. Eu quero trazer aqui 3 detalhes sobre oração, e para isso eu quero ler a passagem de Lamentações, capítulo 5, versículo 21, que nos diz assim: Converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como antigamente. Existem muitos detalhes sobre oração, mas eu quero neste vídeo me atentar a 3 detalhes principais. Esse texto do capítulo 5 de Lamentações, ele é uma oração clamando a Deus por misericórdia e uma conversão verdadeira do povo, onde o profeta Jeremias escreveu esse livro durante o exílio do povo judeu na Babilônia, que durou 70 anos. Lamentações significa a manifestação de um sentimento de tristeza e dor diante de um sofrimento muito profundo. E o primeiro detalhe sobre oração é que a oração é o diálogo que nos faz íntimos com Deus. Sim, a oração é o diálogo que nos faz íntimos com Deus. A oração, ela é a comunicação com Deus. O que vai fazer a nossa oração alcançar o coração de Deus, na verdade, não são se as nossas palavras são palavras bonitas, se são poemas. O que vai fazer, na verdade, a nossa oração alcançar o coração de Deus é se as nossas palavras são sinceras. Se aquilo que nós estamos conversando com Deus é realmente a sinceridade do nosso coração. Não vai depender dos nossos gestos, da forma com que nós estamos orando. Me lembro da passagem bíblica ali do publicano orando, e ali também o fariseu, e onde demonstra claramente um arrependimento do publicano, que ele orava querendo que Deus o perdoasse porque ele se achava indigno, enquanto o fariseu ele se achava digno, ele se autoelogiava pelo que ele fazia, por ser um dizimista, por ser uma pessoa ali da lei, seguidor da lei. E o que alcançou o coração de Deus foi a oração daquele publicano. Então, nesse primeiro detalhe, nós precisamos compreender que nós temos que ter um diálogo com Deus. O diálogo, ele é uma conversa entre 2 pessoas. Para mim, o maior diálogo da Bíblia, eu quero trazer em outro vídeo, é o diálogo entre Jesus e Nicodemos. Então, o diálogo, ele aproxima as pessoas. E quando nós dialogamos, nós tanto falamos os nossos sentimentos, como ouvimos o sentimento do outro. Deus, ele já nos deixou tudo aquilo que é da perfeita vontade dele para a nossa vida através da palavra de Deus. Tudo aquilo que nós precisamos conhecer de Deus está em sua palavra. Então a palavra de Deus, quando nós lemos ela, quando nós estudamos, nós passamos a conhecer mais a Deus. E quando nós oramos, então nós expressamos nossos sentimentos para Deus, que já nos conhece, mas que espera de nós essa comunicação. E aí Deus já se comunicou conosco por meio da palavra. Então, o diálogo, para que seja algo perfeito, a nossa oração diante de Deus, para que seja proveitosa, melhor dizendo, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, para que na nossa conversa com Deus, nós possamos pedir tudo que está de acordo com a perfeita vontade de Deus, e também conhecendo a vontade de Deus, seguirmos a sua perfeita vontade. Deus, ele já fala conosco por meio da sua palavra. Nós é que precisamos orar para falar com Deus. Então a oração, ela é essa comunicação com Deus, e o que nos faz alcançar o coração de Deus, como eu disse, não são se as nossas palavras são bonitas, são belas palavras, mas a sinceridade do nosso coração. Outra coisa é que lá em Tiago 4,8 nos ensina: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Algumas pessoas dizem: pastor, mas eu sinto que Deus está tão longe de mim. Algumas pessoas dizem: eu não sinto Deus, ou não sinto nada, ou para mim Deus está longe, Deus não se comunica comigo. Mas como eu disse aqui, Tiago 4,8,
diz que nós devemos nos achegar a Deus e Ele se achegará a nós. É a nossa parte reconhecer que Deus é o Senhor e não nós. Nós somos servos, nós somos a criação de Deus. Deus é o soberano Senhor. Somos nós que devemos reconhecer que somos pequenos e Deus grande, e nos humilharmos debaixo da sua potente mão, para que Ele, no tempo certo dele, exalte a nossa vida. Não de uma maneira de exaltar de orgulho, mas nos abençoar. É isso que o texto quer dizer. O segundo detalhe sobre oração é que sem arrependimento, a oração não é ouvida. Sem arrependimento, a oração não é ouvida. Isaías 59, versículo 1 e 2 nos diz o seguinte: não é a mão do Senhor que é incapaz de salvar, nem o seu ouvido demasiado surdo para ouvir. São os vossos pecados que colocaram uma barreira entre vós e Deus. Vossas faltas são o motivo pelo qual a face de Deus se oculta para não vos ouvir. Então aqui neste segundo detalhe, nós precisamos aprender isso. Se nós não nos arrependermos, nós não vamos alcançar o coração de Deus. Se nós não reconhecermos nossos erros, nossas falhas, pecados, limitações, imperfeições, Deus não se agradará da nossa oração. Ainda que eu saiba que nós devemos entender que somente o Espírito Santo tem o poder de se achegar ao coração do Pai, mas nós devemos orar, para que aí o Espírito Santo interceda por nós com gemidos inexprimíveis e o Pai atenda às nossas orações. Então, o segundo detalhe é que não pode haver oração sem arrependimento. O arrependimento, ao meu entender, na oração, quando nós oramos, o arrependimento é o caminho que nos faz ser ouvidos por Deus. Sem arrependimento, a oração não é ouvida. E o terceiro detalhe que eu quero trazer, existem vários, mas aqui 3, para que o vídeo não seja muito longo, é que há poder na oração. Nós precisamos compreender que há poder na oração. Mateus 21, versículo 22 diz: e tudo o que pedirdes em oração, crendo o recebereis. E tudo que pedirdes em oração, crendo o recebereis. Então nós precisamos acreditar no Deus que nós servimos. Nós precisamos confiar no Deus que nós professamos crer, que nós professamos acreditar. Nós não podemos orar a Deus como se Deus não existisse ou estivesse tão longe para nos ouvir. Nós devemos orar a Deus com toda a fé, confiança no nosso coração, que mesmo que nós não saibamos a perfeita vontade dele para nós, nós temos a certeza que tudo é possível ao que crê, e para Deus nada é impossível, conforme Lucas 1,37, e que se for a perfeita vontade de Deus de nos abençoar em um determinado propósito, Ele, ouvindo a nossa oração feita em arrependimento, Ele é poderoso para abençoar. A Bíblia diz: agindo Deus, quem impedirá? Então nós, neste terceiro detalhe sobre oração, é que a oração nós precisamos acreditar que há poder nela. E em Hebreus 11:6 nos diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, quando nós nos arrependemos dos nossos erros e pecados, precisamos também acreditar que há poder na oração e que Deus existe e que Ele é misericordioso e galardoador de todos aqueles que o buscam. Amém? Esses são 3 detalhes que eu quis trazer sobre oração. Existem muitos outros detalhes fundamentais sobre oração, mas eu espero que esses 3 detalhes possam te ajudar na sua oração, no seu diálogo com o nosso Deus. Que Deus abençoe a todos. Inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas, em nome de Jesus.